Boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Peço que continue fazendo o mesmo. Passe para um amigo, para uma amiga, para que meu canal possa crescer. Muito obrigado aos 192 amigos que acreditaram no meu trabalho, já se inscreveram no meu canal do YouTube. Aquele que não se inscreveu, corra, vá para o YouTube, crie um canal e se inscreva no meu canal. É importantíssimo, eu quero urgentemente chegar a 1000, né? Que de 1000 em diante a gente fica mais calmo. Atingir 1000 é uma necessidade. E outra coisa, assista os meus vídeos até o final. Não fique vendo 2, 3 minutos, que você perde todo o conteúdo. Você precisa, meus vídeos geralmente têm em torno de 10 a 15 minutos, às vezes eu passo 20, mas é fundamental que você assista todo. Você vê esse vídeo, essa minha tese, minha série, leitura da Constituição, que quando eu comecei, 2, 3, 5 pessoas assistiam. E agora já estou vendo que o número de pessoas assistindo a esse vídeo está crescendo, porque deve estar despertando interesse sobre o direito constitucional, que é fundamental a gente conhecer a nossa Constituição, para que a gente, numa época como essa que nós estamos vivendo, de campanha, a gente não acredite nas mentiras, né, que os políticos contam para a gente. Para a gente conhece a Constituição, sabe os nossos direitos e tem como reivindicar os nossos direitos também. É fundamental que você não desista, já esse é o 49º, 49 vídeos, é uma aula praticamente, cada segunda-feira, né? Se você parar 15, 20 minutos para ouvir a leitura da Constituição, como vai lhe trazer grandeza, como vai lhe deixar mais esperto, mais ativo e mais assim, no exercício da sua cidadania. Pois bem, no vídeo passado eu falei, né, do concurso público, né, como entrar em concurso público, qual a importância do concurso público. Eu agora vou falar o seguinte, o servidor público, né? O servidor público ele tem, depois de 2 anos de estágio probatório, ele só pode ser demitido por justa causa. Você tem que cometer um crime, que ele atinja vamos dizer assim, a estabilidade, né? Que é o sonho de todo mundo, estabilidade. E o serviço público ele tem grandes profissionais. A gente às vezes fala mal do governo, das instituições, mas a gente tem que reconhecer as instituições, né? Que não são de governo, mas são instituições de Estado, né? E tem grandes funcionários, grandes servidores públicos, a gente reconhece isso, eu reconheço, né? E sei o valor, né? E por isso que, agora, tem muita gente que a estabilidade coloca ele numa espécie de amortecedor. Ele sabe que não vai ser mais mandado embora e não progride, não estuda e acaba ficando lá os seus 30, 35, completando sua idade de se aposentadoria por idade ou por contribuição e não faz nada. Mas tem funcionários muito dedicados que fazem verdadeiras carreiras e a gente tem que respeitar essas carreiras do serviço público, é muito importante. Eu recomendo a todo jovem, moça e rapaz que se estudem e façam concursos públicos, né? Porque o nosso mercado de trabalho no setor privado vai ser cada vez mais difícil e cada vez mais transitório. No serviço público não, você tem essa vantagem de ter, por exemplo, a estabilidade depois que você passa no concurso público. Ah, Antônio, é muito difícil passar no concurso público. Não. Eu não passei, eu não fiz concurso público, porque eu acreditava na iniciativa privada. Infelizmente, a iniciativa privada não aproveitou o meu talento. Mas eu não tô aqui me arrependido, nem estou chorando por causa disso. Eu estou aconselhando, se você é jovem, tem 16, 17 anos, comece a estudar. Quando você completar 18 anos, meta essa expressão bem nossa, meta a cara nos estudos e passe e faça concurso. Concurso para cidades, não para cidade muito pequena, que não tem muita, mas cidades grandes como Caruaru, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, tem grandes oportunidades. Agora mesmo tem um concurso para o INSS. Se você estudar, você passa. É estudo, você tem que correr atrás mesmo. Todo mundo tem que correr atrás. Bom, qual é o funcionário público? Ele tem direito a se associar a sindicato, né? Antigamente não, mas no Estado Democrático de Direito, ele pode se associar a sindicato, ele pode ser sindicalizado e ele tem o direito de greve.
Tem algumas funções que todas que você precisa de entender. Você não é parar, por exemplo, você para o sistema bancário, não pode parar tudo. O sistema de hospital, você tem que socorrer as pessoas. Mas o direito de greve, num Estado democrático, com um povo educado, um povo, por exemplo, funcionário público de saúde, da área de saúde, ele sabe que ele não pode sair 100% dos hospitais, mas ele pode fazer tipo assim, olha, fica 40%, fica 60%, que não deixe morrer pessoas, né? Porque ele tem que salvar a vida, importante salvar a vida. Infelizmente no Brasil eles não levam isso a sério. Quando para tudo, aí é um colapso. Mas isso é falta de governo. Nos últimos anos, mesmo a gente no Estado Democrático de Direito, de 1989 para cá, os governos estaduais e o governo federal foram, desculpa a expressão, muito frouxo, muito omisso, principalmente com relação muitas greves, né, no setor público, que foram greves que o Estado podia ter intervenção, demitir mesmo, porque se ele chama 40% da frota, né, da frota do pessoal do hospital tem que comparecer, não comparece, aquele que não comparece tem que ser demitido. Porque democracia não é desleixo. Democracia é um dos regimes que mais exige ordem. A democracia é ordem, é disciplina. Então, quando um governante ele está na verdadeira democracia, ele faz a ordem ser cumprida, faz a lei ser cumprida. Porque a democracia é princípio de igualdade, tem que ser igualdade para todos. Então, não pode ninguém ser privilegiado em relação a outra pessoa. Infelizmente, a greve no Brasil do servidor público ainda precisa de governos bons, governos corajosos, porque o governo, principalmente prefeitos, governadores, ele tem medo, porque ele precisa ser reeleito, aí faz corpo mole, mas ele tem que cumprir a lei. A obrigação do servidor público é cumprir a lei, porque o serviço público tem que fazer dentro da lei. Então ele tem o direito, né, o direito de greve. Outra coisa importante do setor público, que a remuneração dele deverá sempre ser aumentada, só definida por lei. Não tem um aumento, vamos criar um aumento. Não, o aumento do servidor público sempre tem que ser por lei, definido por lei. E ele tem que ter um aumento, um reajuste anual, né, pelo menos da inflação. Infelizmente, no setor público no Brasil, alguns estados, parece que o governo federal não vem cumprindo isso, mas é obrigado, todo mês de janeiro, o salário, né, do servidor público tem que ser aumentado. É muito importante para isso. Outra coisa muito interessante no Brasil, que é o inciso 11 do artigo 37, que ele diz o seguinte, que ninguém pode ganhar mais que um teto. Por exemplo, eu não vou ler o artigo 37, que é o inciso 11 do artigo 37, que ele diz assim, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções, empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos diretores, né, de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos de pensões de outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder ao subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? O piso máximo no Brasil de um subsídio, de um grande funcionário público, de um juiz, de um promotor, hoje é 40, vamos dizer, 40 mil reais. O que acontece? 40 mil reais, com todo respeito, é um salário muito pequeno, porque se você vai para a iniciativa privada, você ganha isso tranquilamente, com muito mais facilidade. Tem iniciativa privada, empresas do setor privado que paga 200 mil, 300 mil mensais por um diretor. Então a pessoa não vai ser ministro, vai ser procurador-geral da Fazenda, tal, se obrigando a ganhar só 39 mil reais. Então o que está acontecendo é que eles fixaram esse subsídio em 39 mil, 40 mil reais, mas isso é uma hipocrisia. Porque todos eles dizem assim, mas olha, as verbas indenizatórias não entram. Então, eles no Congresso Nacional, por exemplo, um deputado só podia ganhar 39 mil, 40 mil. Mas vê quanto um deputado federal não ganha. Vê quanto o diretor, um senador não ganha. Porque é verba de paletó, verba de gabinete, verba para correio, verba para fax, verba para tudo. Isso não entra, não compõe esse saldo de 49. Então, ele ganha 40 mil reais mensais de subsídio por ocupar um cargo
público, mas ele tem as outras verbas que são criadas por lei, que ele chega a ganhar 200, 300 mil. Tem juiz que leva 600 mil por mês. Eu não estou aqui fazendo crítica. A lei era assim, a lei é assim, que assim como... Mas isso é um absurdo. Agora, é preciso entender que um funcionário do Banco Central, que são pessoas altamente competentes, altos funcionários do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, do Congresso Nacional, eles não vão ficar sendo funcionários ganhando 40 mil, porque eles saem, vão para a iniciativa privada ganhando 200, 300, que o mercado comporta pagar esse valor. Então, acho que precisa na administração pública é seriedade, é honestidade. Né? Eles inventaram esse teto, mas esse teto ele não é cumprido, porque não tem como cumprir, na minha opinião. Porque um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, Dias Toffoli, entrou com 42 anos, vai ficar até 75, só ganhando 40 mil. Se ele for um grande advogado, ele vai para uma Faria Lima em São Paulo, vai ganhar 200, 300 mil por um parecer. Né? Por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal se aposenta com 75 anos, ele é obrigado a sair com 75 anos. Ele abre um escritório de advocacia na Avenida Paulista, ou mesmo em Brasília, um parecer de uma lauda, que é uma folha de papel escrita, vai 200, 300 mil parecer jurídico. Quem não contrata um parecer jurídico de um ministro do Supremo Tribunal Federal que ficou 50 anos no judiciário, decidindo, fazendo toda uma jurisprudência, construindo. Então, o Estado faz, né? Faz com que, eu não estou criticando o ministro que ele se aposentou, não. Parabéns, ele tem conhecimento jurídico. Agora, só dar 40 mil para um ministro do Supremo Tribunal Federal é muito pouco, porque ele ganha na iniciativa privada muito mais que isso. Ah, ele está prestando serviço porque ele ama o Brasil. Não, não existe isso não, gente. É porque ele tem as verbas, chamadas verbas indenizatórias, que não entram no jogo do pagamento. Mas esse teto que os vereadores aumentaram, os deputados aumentaram os salários, não é nem salário, é subsídio. É uma forma hipócrita, porque você tem que entender, não é porque o deputado ganha muito, a gente tem que cobrar o que o deputado não fez para a gente. A gente tem que cobrar o vereador o que ele deixou de fazer para Santa Cruz de Capibaribe. Nós temos que cobrar o vereador de Taquaritinga do Norte o que ele deixou de fazer para Taquaritinga do Norte, não é o quanto ele ganha. Mas a gente só fica querendo quanto ele ganha. Ah, ele ganha muito, ele ganha... Não, pode até ser que no município de Taquaritinga, não sei quanto é, no município de Santa Cruz, ele ganha muito pelo péssimo serviço que eles prestam à sociedade. O que os vereadores de Taquaritinga fazem? Não fiscalizam as contas do município, não fazem nada, só ficam fazendo requerimento, aquele discurso lá de 2 horas que eles se reúnem, acho que uma vez ou duas por semana, todo mundo aprovando por unanimidade, o que traz benefício para a cidade? Tem requerimentos, tem muitos, mas qual é a execução desses requerimentos? Quase zero. Pouquíssimos requerimentos são assim, executados, ou são aprovados, mas não tem execução. A instalação de um coreto lá no sítio Serra dos Bois. Eu quero uma passagem molhada em Serra dos Bois, não tem nem o que fazer, mas ele faz requerimento. Sabe quanto eles vão fazer passagem molhada de Serra dos Bois? Nunca. Sabe quanto eles vão fazer um coreto de Serra dos Bois? Nunca. Se eles levaram para fazer uma latada, que é o Centro Cultural, eles levaram 4, quase 8 anos, como é que eles vão fazer mais um coreto? Não vai, infelizmente, agora os vereadores ficam fazendo requerimento, perdendo tempo. Infelizmente, acho que eles ganham muito pelo serviço que eles prestam a Taquaritinga do Norte. Mas eles precisam de ganhar bem, o deputado precisa de ganhar bem, o ministro precisa de ganhar bem para prestar um bom serviço. Porque teria que ser de acordo com o mercado. O mercado interno, né, o setor privado, paga 200, 300. Vai ver quanto não é um alto executivo, um advogado bem, um ministro de Estado. Ele tem que ganhar muito bem, né? Porque o mercado comporta. Se ele não ficar no Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para a França, vai dar aula em Paris, vai dar aula em Madrid e ganhar muito mais dinheiro do que 40, 39 mil reais. Mas, infelizmente, né, eles criam essas polêmicas, essas hipocrisias para ficar criando uma situação, dizendo, não, porque o Brasil... mas você vê, o vereador ganha... Não podemos cobrar o que o vereador ganha, podemos cobrar o que ele deixou de fazer e cobrar que ele faça. Agora, ele tem que ser bem remunerado. Como nós também no setor privado, a gente não quer, quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente não quer aumento de salário, porque quem trabalha no setor público não tem direito a ter reajuste de salário e a ganhar bom salário. Eu defendo o funcionário público que ele tem que ganhar um bom dinheiro. Agora é preciso que a gente crie
essa compreensão de que cobrar, a gente tem que cobrar do servidor público um bom serviço, cobrar do Estado um bom serviço. Já que ele paga bem, ele tem do servidor público, o servidor público tem a obrigação de fazer um bom serviço. Ok, gente? Muito obrigado a vocês e até a próxima.